As Três Idades da Vida Interior, terceira parte. Páginas de 228 até 231. Capítulo 10. A fé heróica e contemplativa ex victoria quae vincit mundum fides nostra. Primeira Carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Depois de termos tratado da heroicidade das virtudes em geral, iremos agora considerá-la na fé e nas principais virtudes de modo particular. Assim, poderemos formar uma compreensão justa da vida cristã perfeita, segundo o ensinamento tradicional da Igreja. Nesses pontos, sem margem para discussão, encontram-se os fundamentos comuns da santidade, nos quais os teólogos estão de pleno acordo. Esta descrição dos sinais de heroicidade das principais virtudes pode ser de grande utilidade nos processos de beatificação dos servos de Deus. Por meio dela, compreender-se-á também porque, nesses processos, não se busca estabelecer se tais servos de Deus gozaram da contemplação infusa em grau mais ou menos elevado. Basta constatar se tiveram a fé heróica, cujas manifestações vamos agora examinar. Pois nela, frequentemente se percebem os frutos da contemplação, que faz com que vivam em uma conversação quase ininterrupta com Deus. A fé heróica. A fé heróica não é apenas a fé viva, vivificada pela caridade. É uma fé eminente, cujos principais traços são a firmeza em aderir aos mistérios mais obscuros, a prontidão para rejeitar o erro e a luz interior que comunica, permitindo contemplar todas as coisas à luz da divina revelação, vivendo profundamente dos mistérios revelados. Assim é que essa fé alcança a vitória sobre o espírito do mundo, como se comprova nos tempos de perseguição. A firmeza na adesão, vimos anteriormente, ao tratar da purificação passiva do espírito, quão grande deve ser a firmeza da fé para superar as violentas tentações que então se apresentam. Nesse período doloroso, a alma, por um lado, é grandemente iluminada pelo dom de inteligência acerca da grandeza das perfeições divinas, da infinita justiça e do caráter gratuito dos benefícios da infinita misericórdia para com os eleitos. Consequentemente, essa alma se pergunta como a justiça divina pode harmonizar-se com a misericórdia. O demônio, por sua vez, sussurra-lhe ao ouvido que essa justiça é demasiadamente severa e que a misericórdia é caprichosa e arbitrária. Mas a alma fiel, purificada neste crisol, supera as tentações, e a graça divina convence-a de que a obscuridade que encontra nesses mistérios vem do excesso de luz para o frágil olhar do espírito. Assim, apesar das oscilações na parte inferior da inteligência, a fé mantém-se firme, inabalável e cresce dia após dia. Nessa escuridão, eleva-se cada vez mais às alturas onde habita o Senhor. A força desta fé manifesta-se. Esta firmeza da fé torna-se cada vez mais visível no amor pela palavra divina contida nas Sagradas Escrituras, na veneração pela tradição conservada nos escritos dos Santos Padres, na total adesão à doutrina proposta pela Santa Igreja, mesmo em seus mínimos detalhes, e na docilidade às diretrizes do Pastor Supremo, o Vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta firmeza de fé manifesta-se sobretudo nos mártires e em tempos de conflitos de opinião, naqueles que, longe de vacilar, sabem renunciar ao amor próprio e permanecer firmes no caminho reto. No campo prático, essa firmeza da fé perfeita também se evidencia quando, diante dos acontecimentos mais dolorosos e inesperados, os servos de Deus não se espantam nem se escandalizam com os insondáveis caminhos da providência, que muitas vezes confundem a razão. Assim fez Abraão ao preparar-se para sacrificar seu filho Isaque, que deveria ser o princípio de sua posteridade, a multidão dos crentes. São Paulo escreve na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício, ofereceu o filho da promessa, julgando que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Assim recuperou-o. Este ato era uma figura remota do sacrifício de Cristo. Tal obediência heróica nasceu de uma fé heróica. Assim como nos mistérios da fé, também na prática,
A obscuridade de certos caminhos do Senhor se explica pelo excesso de luz para os nossos olhos frágeis. A hora da paixão, na vida de Jesus, foi a mais escura vista da terra, mas contemplada do céu, é a mais luminosa de todas. A firmeza, a prontidão e a penetração da fé heróica e contemplativa. Introdução. Que estas palavras conduzam sua mente e seu coração a repousar confiantemente nos desígnios do Senhor. Isto fazia São Felipe Neri exclamar: Eu vos agradeço de todo o coração, São Senhor Deus, porque as coisas não acontecem segundo a minha vontade, mas segundo a vossa. O Senhor mesmo nos diz por meio do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8: Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Costuma-se citar essas palavras para indicar o caráter desconcertante de certos caminhos de Deus. Mas neste trecho de Isaías fala-se sobretudo da divina misericórdia, que nos alcança justamente por onde menos esperamos. Com efeito, no mesmo lugar o Senhor declara: Todos vós que tendes sede, vinde às águas vivas. Que o ímpio abandone os seus caminhos e se converta, pois o Senhor lhe concederá o perdão, porque perdoa com magnanimidade. Assim como a chuva e a neve descem do céu para fecundar a terra, assim a minha palavra cumpre aquilo que eu determinei, pois saireis cheios de alegria e sereis conduzidos em paz. Isaías capítulo 55, versículos 1, 7 e 10. A firmeza da fé dos verdadeiros servidores de Deus faz com que entrevejam que as provações mais inesperadas são ordenadas pela providência para sua santificação, para sua própria salvação e para a salvação de muitas outras almas. A prontidão em rejeitar o erro. A fé heróica e contemplativa não se caracteriza apenas pela firmeza na adesão, mas também pela prontidão em afastar todo o erro. Ela não apenas se distancia das falsas máximas do mundo, disfarçadas em fórmulas enganosas, mas discerne o engano mesmo sob as aparências mais sutis, que podem ser princípio de graves desvios. Assim, na época em que o jansenismo seduzia muitos teólogos, São Vicente de Paulo, graças ao seu profundo espírito de fé, percebeu de imediato o erro dessa doutrina, tão contrária à divina misericórdia, e que afastava os fiéis da Sagrada Comunhão. Movido pelo amor ardente à palavra de Deus, que o jansenismo deturpava, e pelas almas que se desviavam, denunciou tal erro a Roma. Esta prontidão em rejeitar qualquer princípio de desvio manifesta-se na prática na forma de confessar-se, evitando a rotina, com clara visão das próprias faltas e com uma sinceridade perfeita, sem atenuações, como se estivéssemos lendo desde já o livro da vida que um dia se abrirá diante dos nossos olhos. Esta vigilância da fé em recusar o erro é causa de grande sofrimento para os servos de Deus, quando veem as almas se perderem. São Domingos repetia muitas vezes em suas orações noturnas, depois de se flagelar por aqueles a quem devia pregar: Domine, quid fient peccatoris, Senhor, que será dos pecadores? Daí nasce em suas almas um grande zelo pela propagação da fé nas missões e nos lugares onde o cristianismo, outrora tão florescente, definha de modo lamentável. Este zelo é ardoroso, mas sem amargura nem aspereza, e manifesta-se antes de tudo numa oração fervorosa e quase contínua, que deve ser a alma de todo apostolado. A penetração que faz ver tudo à luz da revelação. Esta fé penetrante faz com que vejamos todas as coisas à luz da palavra divina, ou, por assim dizer, com o olhar de Deus. Se assim procedemos, logo se ilumina tudo o que nos foi revelado sobre a grandeza de Deus, suas perfeições divinas, as três pessoas da Santíssima Trindade, a encarnação redentora, a vida íntima da Igreja e a vida eterna. Iluminada por esta mesma luz sobrenatural, a alma se enxerga a si mesma cada vez com mais clareza. Vê suas qualidades e defeitos, reconhece o valor das graças recebidas, contempla com paz as outras almas, sua fragilidade e generosidade. E, como consequência, julga todos os acontecimentos em relação à nossa jornada para a eternidade. A mente se eleva acima das coisas sensíveis e transcende o aspecto puramente racional desses acontecimentos para tocar, ainda que de forma confusa, os planos sobrenaturais de Deus. Santa Catarina de Sena insiste repetidas vezes sobre este assunto em seu diálogo.
No capítulo 99, o Senhor diz a propósito dos perfeitos: compreendem que sou eu, a doce e suprema verdade, que concede a cada um o estado, o tempo e o lugar, as consolações e as tribulações, segundo as necessidades da perfeição a qual fostes chamados. Se a alma fosse verdadeiramente humilde, veria que tudo o que procede de mim eu dou por amor. E, por conseguinte, com amor e respeito, deveria aceitar tudo o que eu envio. Mais iluminados ainda, os justos se julgam dignos de todas as aflições. Nessa luz divina, nessa conhecem e saboreiam minha vontade eterna, que não quer outra coisa senão o vosso bem, e que não permite nem vos envia o sofrimento, senão para que vos santifiqueis por mim. Capítulo 100. Ama-se por essa mesma luz, pois o amor segue a inteligência. Quanto mais se conhece, mais se ama, mais se conhece. E quanto mais se ama, mais se conhece. Amor e conhecimento se alimentam, portanto, reciprocamente. Assim, o perfeito alcança uma fé penetrante que se aprofunda no mais íntimo do mistério de Cristo, do Filho de Deus, feito homem e crucificado por nossa salvação. Lê-se no mesmo diálogo do 78º, Jesus na cruz era ao mesmo tempo bem-aventurado e paciente. Sofria ao carregar a cruz corporal e a cruz do anseio pela salvação das almas, mas aventurado porque a natureza divina unida à humana era impassível e fazia com que sua alma participasse dessa felicidade, revelando-se a ela sem véu. Os amigos íntimos de nosso Senhor Jesus, acrescenta a santa, também sofrem ao ver o pecado que ofende a Deus e destrói as almas, mas ao mesmo tempo vivem em perfeita euforia e felicidade, porque nada pode roubar-lhes a caridade que gera essa alegria e bem-aventurança. Assim, aos olhos dos que servem a Deus, cada dia cresce o valor infinito da Santa Missa e da real presença de Jesus no tabernáculo, bem como a grandeza da vida íntima da Igreja, que vive do pensamento, do amor e da vontade de Cristo. Todas essas sublimidades se traduzem na liturgia, que é como o cântico da esposa, acompanhando a altíssima oração de Cristo, que se perpetua no sacrifício de nossos altares. A contemplativa faz com que a alma se alegre com os triunfos da Igreja e veja nos homens e vejam-nos apenas irmãos resgatados pelo sangue de Cristo e membros de seu corpo místico. São Vicente de Paulo, ao socorrer crianças abandonadas ou prisioneiros condenados às galés, agia movido pelo alto grau de fé contemplativa, que inspirava todo o seu apostolado. Fé tão elevada e perfeita leva a agir, não por motivos humanos, mas por razões sobrenaturais. Ela confere à vida uma simplicidade superior, que se torna um reflexo da própria simplicidade divina. Por vezes, essa luz se manifesta no rosto dos santos, que parecem iluminados por um resplendor celeste. Santo Domingo escapou certa vez, sem saber, de uma emboscada que seus adversários prepararam para assassiná-lo. Quando os espiões, escondidos num local solitário, o viram chegar, ficaram tão surpresos com a luz que irradiava de seu rosto, que não ousaram lhe fazer mal algum. Assim, Santo Domingo salvou-se graças à sua contemplação, que se manifestava, por assim dizer, em seu semblante, e junto com ele, salvou-se a ordem que ele estava prestes a fundar. Notas explicativas. Fé heróica e contemplativa. Na tradição católica, a fé heróica é mais que a fé viva. É uma adesão firme aos mistérios divinos, mesmo quando tudo parece obscuro, e uma prontidão para rejeitar erros contrários à verdade revelada.
contemplação infusa. É o estado em que a alma, por pura graça de Deus, recebe luz interior para contemplar os mistérios divinos sem esforço próprio, vivendo em diálogo silencioso com o Senhor. 3. Purificação passiva do espírito. Refere-se a um momento de provação espiritual em que Deus purifica a alma, permitindo tentações e secura interior, para enraizar mais profundamente a fé e a confiança na misericórdia divina. Exemplos de santos mencionados. Abraão, pai na fé, exemplo de obediência heróica ao quase sacrificar Isaque. São Felipe Neri, santo da alegria, ensina a confiar na providência mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Santo Domingo, fundador dos dominicanos, homem de oração profunda e zelo apostólico. São Vicente de Paulo, santo da caridade prática, movido por uma fé penetrante que via Cristo nos pobres. Doutrina herética do século XVI, que exagerava a rigidez da justiça divina e desencorajava muitos fiéis de receber a comunhão, combatida por santos como São Vicente de Paulo. Diálogo de Santa Catarina de Sena. Obra mística onde Cristo fala à santa sobre a perfeita confiança na vontade de Deus, ensinando que tudo, alegrias e sofrimentos, são enviados por amor para a santificação das almas. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.